Ora, quem é a Veri como mulher hoje? A Veri como mulher hoje é a Veri esposa, a Veri mãe, a Veri filha, a Veri vó. Gente, eu sou vó. Vó. Mas, acima de tudo, serva, né, de Deus. E hoje, palestrante, escritora e chefe de máquinas da Marinha Mercante. Olha só, incrível, né, gente? Aguardem, olha só o que vai acontecer por aqui, né? E você passou aí por muita coisa na sua vida. Mas eu quero saber hoje como que essa mulher consegue... Vou mudar aqui, gente, porque como eu já sei a história dela, se eu fizer essa pergunta, a gente vai lá para o final da história. Então eu vou deixar o começo para o final e a gente vai inverter um pouquinho falando sobre esse trabalho aqui. Chefe de máquinas da Marinha Mercante. Como é trabalhar, na verdade, em um mundo completamente definido como masculino, onde não se deve definir nada, porque mulheres também podem atingir qualquer lugar. Mas como é trabalhar? Como você entrou? Qual foi a ideia de chegar até lá? E como é trabalhar, né, no meio de um mundo masculino? Nossa, Gi, é algo assim incrível, porque eu amo o que eu faço. As pessoas costumam dizer que, nossa, ela é louca por ela fazer essa função. Mas, assim, é um mundo, é um universo de máquinas, assim, incrível. Eu costumo dizer, né, para as pessoas, eu sou tão pequenininha de tamanho, mas nós temos uma força, uma capacidade, a nossa cabeça, assim, tem uma capacidade tão grande. E eu entrei para a mecânica ainda muito nova. Muito nova, aí eu tinha os meus 17 anos de idade. E é uma pergunta, né? Porque muitas mulheres, eu tenho certeza que é um mundo desconhecido para muitas também, muitas. Né? Mecânica de máquinas. Pega na graxa, pega no alicate, faz, né? Conta faz pra e gente acontece. o que exatamente você faz lá. Porque, como eu falei, eu sou um pouco suspeita de falar, gente, porque eu não entendo. E eu acredito que muitas mulheres também que estão assistindo, é um mundo muito distante. Então, para a gente entender e conseguir visualizar esse teu trabalho, o que exatamente, de fato, a Veri faz lá? A Veri faz. A Veri, quando chega, a Veri trabalha num rebocador de apoio portuário. E ela chega a bordo, digamos assim, eu trabalho numa escala de 7x7, entro na praça de máquinas para funcionar as máquinas para que o comandante leve essa embarcação até um navio. A Veridiane faz troca de óleo de motores pesados, a Veridiane faz troca de filtros, a Veridiane faz pintura na praça de máquinas, faz troca de arrefecimento. Então, assim, a Veri, que é a Veridiane Silva, é a mesma Veri por conta do livro, ela tem uma função totalmente masculina para muitos. É um trabalho pesado, né? Muito pesado, muito pesado. É um trabalho em qual eu tenho que carregar balde de 20 litros de lubrificante. É um trabalho em qual eu tenho que fazer, assim, executar bastante serviço pesado mesmo. Então, assim, mas é algo que, para os meus olhos, brilham. Porque não é a nossa força, é o jeito que nós fazemos. É a delicadeza que nós executamos num serviço pesado. Exatamente. Utilizar da técnica também. Técnicas. A ferramenta, se eu vou precisar usar uma ferramenta mais pesada, eu não preciso de muita força para utilizar aquela ferramenta. Por exemplo, eu uso um cabo, que a gente chama um rabo de força, para que quanto mais longo o espaço daquela chave, menos força eu faço. Olha só. Menos você saber utilizar as ferramentas. Isso, saber utilizar as ferramentas. E não precisa dizer assim mesmo, eu preciso de força, eu preciso não. Nós vamos, com a nossa mente, nós vamos executando o serviço. Opa, isso aqui dá para eu fazer. O que não dá para eu fazer, eu peço ajuda. Sim. Nós temos uma equipe que dá o suporte. Então, assim, ser chefe de máquinas é muito mais do que simplesmente lidar com as máquinas. Eu preciso fazer relatórios, eu preciso fazer documentação, lançar o combustível utilizado naquelas manobras.
Eu não posso me perder, eu tenho que fazer a sondagem Sim. daquele óleo. É um trabalho minucioso. Muito minucioso. Não muito. só pesado, mas ele tem todo um detalhe de administração de tudo isso também. Tem um detalhe de administração de tudo isso. Porque você precisa, digamos assim, no decorrer do dia, você precisa executar várias situações. Não é só funcionar aquela máquina, não é só ligar aquela máquina. Não é só isso. Meu Deus do céu, eu fico imaginando aqui, ela deve estar me vendo meu olho aqui, eu acho que tem um ponto de interrogação. Como assim fazer tudo isso, né? Mas eu sei que nós somos realmente mulheres muito fortes. E eu costumo dizer, muito tempo eu já falo isso, que a inteligência vence a força. Que é isso mesmo que você falou. E muitas vezes a técnica vence a força. Vence a força. Né? Você não precisa daquela força física, você precisa ter a sabedoria de utilização das ferramentas. Isso. Então a sua força maior é como você falou, tem ali o serviço pesado, mas tem o serviço intelectual de como executar aquilo de uma forma que não fique tão pesado. É exatamente isso. É exatamente isso. É tão bom a gente conversar e vocês conseguem visualizar isso. Sim. Tem pessoas que não conseguem visualizar. Mas porque é mulher não vai dar conta, porque é mulher não vai fazer isso. E é totalmente o inverso. Sim. É totalmente ao contrário. Muitas pessoas entram no meu ambiente de trabalho, na minha praça de máquina. Eu costumo dizer que é minha, eu falei isso até na gerência agora essa semana, que eu fui visitar a filial da empresa, quer dizer, a matriz, e aí eu falei para ele, é a minha praça de máquina. Eu costumo dizer, eu falo para o meu marido e para todo mundo, que eu chego na praça de máquina, eu vou falando com cada equipamento daquela praça de máquina. Quando a gente sabe que existem várias técnicas de você abençoar. Sim. Hoje eu tiro isso para mim. Então, quando você abençoa algo, ele te abençoa de volta. Sim. Então, isso eu aprendi. E o que eu faço quando eu chego? Quando eu adentro aquela praça de máquina, que eu desço as escadas, porque eu trabalho abaixo da linha d'água. Então, nas obras vivas. Eu trabalho praticamente literalmente dentro do mar. Nossa. Né? Porque a praça de máquina fica abaixo. Então, quando eu estou naquela praça de máquina ali, eu saio abençoando cada equipamento. Cada equipamento que eu trabalho, eu vou abençoando. Oi, meu motor, abençoado. Olha, vamos trabalhar essa semana. É uma forma de proteção, né? É uma forma de proteção. Uma forma de proteção. É uma forma que a gente consegue visualizar que 7 dias de trabalho não aconteceu nada de escandaloso, nada que não pudesse parar aquela máquina, né? Então, assim, quando a gente abençoa o nosso ambiente... Isso vale para tudo, né, Vê? Para tudo, para tudo. Isso vale para tudo. Para tudo. E me fala um pouquinho, porque você me disse, a sua mãe também trabalha, o esposo também trabalha, todos aí praticamente dentro desse meio, né? Como assim? Na realidade, a minha irmã. A minha irmã é enfermeira. Eu tenho uma irmã de sangue, tenho uma irmã de coração, que também é enfermeira da Marinha Mercante. O meu marido já é comissário de voo, ele é pelo ar e eu pelo mar. E o meu filho, que mais à frente a gente vai contar um pouco dele. O meu filho, depois de anos, né? O meu filho está seguindo a minha função. Ele é cozinheiro da Marinha Mercante. É o milagre da minha vida, o renascer de uma história. Sim. Hoje... ele está seguindo os meus passos. Que orgulho, né? Que orgulho. E ele está no primeiro embarque dele, na primeira empresa que eu trabalhei. Ele está embarcado agora. E essas máquinas, né? Eu tenho uma certa vivência na questão de porto, né? De containers e essas coisas. Isso. E são esses navios que você faz a manutenção. É isso mesmo. Esses navios grandes, navio grande, né? Esses navios para trazer os containers, eles precisam pegar um prático lá fora para que ele venha atracar no porto. Certo. E os rebocadores que levam esse navio para o porto é o que eu trabalho atualmente. Atualmente. Entendi. Só que a minha função, eu posso trabalhar nesses navios maiores, mas assim, eu trabalho só eu e Deus na praça de máquina. Então, assim, para mim é uma grandeza você trabalhar ali, você conseguir executar aquilo sozinha, sem precisar de uma segunda pessoa te auxiliando. Mas futuramente, em nome de Jesus, muito em breve, eu vou oficial. Eu sou agora equiparada a
oficial. Então, ano que vem, em nome de Jesus, vou cursar para ir a oficial. Olha No só. caso, vou a segunda oficial de máquinas da Marinha Mercante. Que coisa, hein, gente? Olha só, uma mulher chegando a um nível tão alto, né? E também um trabalho aí que é um trabalho que dá orgulho pra gente ver outra mulher fazendo esse tipo de coisa, que é um mundo masculino onde a gente quer adentrar tanto em ocupar o nosso espaço. E não é ocupar o espaço de ninguém. Não. É o lugar de ninguém. É o nosso próprio espaço de trabalho. Se é o teu desejo lá, você não vai estar tirando o lugar de ninguém. Você vai estar ocupando o seu espaço, né? Isso. E você ocupou o seu espaço e cada vez aí crescendo e aumentando muito mais aí, né, os recursos e trazendo pessoas e empoderando mulheres, né? E agora, o meu objetivo maior é incentivar outras mulheres Sim. a ir para essa área. A ir para a Marinha Mercante, você pode ser comandante, pode ser marinheira de máquinas, você pode ser marinheira de convés, você pode ser cozinheira, você pode ser várias coisas que você quiser dentro da Marinha Mercante. Sim. Então, assim, o nosso objetivo é justamente esse, incentivar mulheres. Sim, trazer informação, né? Porque isso que a gente está fazendo hoje é trazer algo inusitado. Algo que não é se falado, né, na mídia, é algo que acontece. Mas é algo que não é trazido para que as pessoas entendam, conheçam como que chega lá. E às vezes a gente pode estar com alguém nos assistindo que tem um sonho de trabalhar na Marinha e gosta dessa parte de mecânica e não sabe nem como chegar lá. Isso. Né? E tem eletricista também, né? Então, e qual que é o processo para chegar lá? É um concurso, precisa estudar, tem... Porque a gente vai passar essa informação agora para quem também quer, né? Com certeza. O processo é o seguinte, se você tem um curso técnico, você já entra com uma função mais elevada. Se você é um profissionalizante da área de mecânica, você também pode entrar. Mas como que seria? Se você é jovem, até 24 anos, você pode fazer o concurso do EFON, que é a Escola de Oficiais da Marinha Mercante, que acontece em duas escolas, no Ciaba, em Belém do Pará, e no Ciaga, no Rio de Janeiro. Você faz a prova e você passando, você vai cursar nessas duas escolas. E se você quiser, tipo assim, eu já passei dessa idade, eu não tenho. Se você tiver um nível técnico, você faz o CAAC, que é o CAAC para mecânica, CAAC para elétrica, o CAAC para quem já é cozinheiro também, que é o CZA. Então, todos eles você consegue encontrar no site do Ciaga ou do Ciaba. Você legal. consegue encontrar essas informações lá. E é só, vai ter um teste, tem um teste, Tem passa uma por prova, aprovação. tem uma prova. Para EFON tem a prova, que é inglês, matemática e português. Também para moço de máquinas também tem um teste, é uma provinha, uma prova básica de ensino médio. É uma prova tranquila. Assim, nós estávamos conversando, eu recebi um prêmio essa semana pela Marinha Mercante, eu nem trouxe, né? Era para ter trazido para mostrar. Porém, assim, eu recebi um prêmio essa semana sobre isso, porque nós estamos trazendo a informação, coisa que as pessoas não têm tanto conhecimento. Exatamente. E nós precisamos trazer esse conhecimento, porque é um ambiente totalmente fechado, que é como você disse, às vezes as pessoas não informam para outras pessoas porque tem medo de perder o emprego. Sim. E na realidade não é isso. Você precisa incentivar outras pessoas a entrar. Porque nós vamos criando uma certa idade e os jovens precisam assumir as nossas vagas. E da forma, às vezes, que é falado ou que falta informação, parece inacessível. Isso, como a gente vê, né? É como as pessoas veem. É inacessível. Eu nunca vou entrar na Marinha Mercante. Pelo contrário, gente, se você buscar agora a internet, né? Sim. Entra no site do Ciaga e lá vai ter o Prepom, que ele vai dar essas informações. No Prepom, vai sair agora de 2024, que ele vai dar todas as informações de como você entrar para a Marinha Mercante. Olha só. E a pessoa trabalha lá, você disse 7x7, trabalha 7 dias, folga 7 dias. Como funciona? No caso, a minha empresa, porque assim, você faz o concurso, entra para a Marinha Mercante e você faz um curso de formação. E a partir daí, nesse curso de formação, você vai procurar uma empresa que trabalhe na Marinha Mercante. Essas empresas têm
determinadas escalas. Tem empresa de navio que é 42 por 42, tem empresa que é 28 por 28, tem empresa que é 30 por 30, varia de empresa para empresa. Entendi. A que eu estou atualmente é 7 por 7. Então, eu trabalho 7 dias e folgo 7 dias. Aí fica praticamente embarcado, né? Isso, não, fica totalmente, você fica lá dentro do barco. Não sai. Você tem um camarote, você tem uma boa alimentação, você tem tudo lá que você precisa durante esses 7 dias. É a sua casa no mar. Olha só. É. Que interessante, gente. Eu já estou aqui curiosa, tem muitas perguntas ainda, muita coisa, mas a gente tem um segundo bloco que a gente precisa iniciar contando. Você acha que esse aqui é a história dela? Esse aqui é só um pedacinho de informação. Informação. Que a gente trouxe. Então a gente vai para o intervalinho comercial agora e eu volto já já contando a história dela para vocês. Todo mundo tem algo a dizer. Chegou a sua vez. Programa Fala Cidadão da Câmara Municipal de São José dos Pinhais. É sua oportunidade de mostrar ideias e sugestões para nossos vereadores e contribuir com a nossa cidade. Acompanhe a programação e participe. Todo mundo tem algo a dizer. Chegou a sua vez. Programa Fala Cidadão da Câmara Municipal de São José dos Pinhais. É sua oportunidade de mostrar ideias e sugestões para nossos vereadores e contribuir com a nossa cidade. Acompanhe a programação e participe. Todo mundo tem algo a dizer. Chegou a sua vez. Programa Fala Cidadão da Câmara Municipal de São José dos Pinhais. É sua oportunidade de mostrar ideias e sugestões para nossos vereadores e contribuir com a nossa cidade. Acompanhe a programação e participe. Todo mundo tem algo a dizer. Chegou a sua vez. Programa Fala Cidadão da Câmara Municipal de São José dos Pinhais. É sua oportunidade de mostrar ideias e sugestões para nossos vereadores e contribuir com a nossa cidade. Acompanhe a programação e participe. E voltando aqui já com o nosso podcast, a gente daqui nos intervalos, antes, depois, a gente não sabe se vai dar conta de todo o assunto hoje, porque é muita informação, é uma história grandiosa que eu acho que a gente vai ter que fazer, Veri, o podcast 1, 2, 3, Vamos. partes aí para estar contando toda essa história. E agora a gente vai falar um pouquinho, olha, sobre isso aqui, ó, sobre o livro da Veri, que conta aí um pedacinho da história dela, porque também precisa escrever muito mais para contar a história toda. Então, esse livro aqui, ó, O Renascer de uma História. Muito além do abuso. É um caso, na verdade, uma história que chega a ser uma história de utilidade pública, do assunto, da história. A gente escuta falar muito hoje em dia, bastante sobre a questão do abuso, sobre a questão da pedofilia, a gente fala bastante sobre a violência doméstica também, e isso é algo que está sendo lançado e muitas vezes a gente não fala como sair dessa situação. A gente simplesmente dá a notícia, coloca isso nas redes, coloca isso no jornal, mas é uma notícia dada, é uma notícia do que aconteceu, do fato.
E como sair desse trauma? Como sair desse processo? Como viver após um abuso? Como seguir a sua vida? Quanto tempo leva para ressignificar isso? Às vezes tem pessoas que levam pouco tempo, muito tempo, tem gente que não consegue ressignificar. E hoje a Veri vai contar pra gente um pouquinho da história dela e falar como ela ressignificou essa história. Porque você que está aí nos assistindo também pode ter passado. Nós estamos com um índice gigantesco e de muitas pessoas que estão aparecendo agora as suas histórias, que já aconteceram muitos anos atrás, como é o caso da Veri, mas que agora isso está aparecendo. Porque chega um ponto da vida que a mágoa, né, que aquela coisa que fica ruim mesmo, né? Aquele trauma que você não consegue passar, em algum ponto da sua vida você acaba travando. E aí você não avança. Não avança em um relacionamento, não avança financeiramente, não avança amorosamente, você não avança. Você acaba ficando travado. Então hoje você vai aprender com a Veri como ela ressignificou essa história e eu tenho certeza que vai poder servir para você aí também. Em algum momento você vai conseguir utilizar dessa ferramenta e desse processo que eu acredito assim que vai ser muito útil para todo mundo, né, Veri? Nossa, e é justamente sobre isso. É você guardar a dor no bolso durante anos e anos, você colocar na caixinha do esquecimento, colocar sua dor no bolso e viver no automático. Exatamente. Só vai, né? Só vai. Porque a gente precisa viver, a gente precisa pagar conta, precisa trabalhar, precisa continuar, né? Mas você vai deixando aquilo de lado. Hoje a imagem que eu tenho, e eu imagino de toda essa história e da história que a gente escuta todos os dias, é nós, mulheres, vamos simbolizar aqui como mulheres, mas isso também acontece na vida de homens. Isso. Né? Isso acontece muito na vida de homens. E os homens, eu acredito que eles são muito mais retraídos para estar ressignificando isso. É muito mais difícil para um homem ressignificar. Isso. Mas a imagem que eu imagino é o ser humano, vamos colocar então, né? O ser humano, ele aqui trabalhando, seguindo a vida dele, mas arrastando aqui com ele um fardo, arrastando aqui com ele uma trouxa cheia de coisas dentro, que aquilo tá ficando pesado, mas a caminhada tá indo. Uma mão tá indo e a outra mão tá aqui carregando esse fardo cheio de coisas que você precisa ressignificar, mas você fala: coloca ali, deixa eu seguir. Coloca ali, deixa eu seguir. E vai colocando, Sim. vai aumentando, o tempo vai passando e aquilo vai virando uma bola de neve. Exatamente. Até chegar um momento na vida adulta que a gente vai para o fundo do poço, porque o peso está tão grande que você trava e você vai para o fundo do poço. Exato. Exatamente assim aconteceu comigo. Olha só, e eu quero fazer uma pergunta para você começar a me contar essa história. Por que este livro na sua vida? O porquê? Por que veio esse livro aqui na sua vida? Porque eu cheguei ao fundo do poço. Simples assim. Eu cheguei ao fundo do poço. E quando eu cheguei ao fundo do poço, eu digo assim: e agora? Eu vou preferir tirar minha vida Sim. ao invés de caminhar com isso. Eu não quero mais. E eu vou te dizer como eu cheguei ao fundo do poço. Meu filho, com 18 anos, engravidou a namorada, que hoje é a esposa dele, né? Engravidou a namorada. E naquele momento de gestação, eu ajudando, eu fazendo todo o processo, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo. Uhum. Eu estava no processo de sair de um relacionamento abusivo e simplesmente nasce minha neta um dia antes do meu filho fazer aniversário. Olha só. E o que aconteceu? Naquele momento, o que eu via era o rosto do meu filho. Eu não via. Reviveu o nascimento dele. Eu revivi o nascimento dele. E naquele momento, eu decidi acabar com a minha vida. Porque eu não iria mais suportar viver aquilo de novo. Aquele acontecimento de novo. E aquilo para mim foi muito profundo. Então, eu decidi, ajudei todo o processo e fui trabalhar. E em uma dessas situações que eu fui trabalhar, eu decidi tirar minha vida. Olha só. Eu enrolei um cabo no meu pescoço, peguei um balde e joguei no fundo do mar e eu ia me lançar. E naquele momento,
eu queria acabar com a dor, mas Deus coloca anjos na nossa vida para nos marcar. Verdade. Deus coloca anjos na nossa vida. E eu tive 2 anjos que cuidou de mim naquele processo. Não vou citar nomes, Sim. né? Uhum. Mas aqueles anjos cuidaram de mim. E logo em seguida, o meu anjo da guarda mesmo, que hoje é meu esposo, entrou em contato comigo para me trazer para passear. E nesse processo de passear, ele me levou para um lugar onde eu ressignifiquei as minhas dores, os meus traumas, você carregava por os quanto meus tempo? medos, por 20 anos. E por que você carregava essas dores por 20 anos? Qual é o motivo dessa dor? Porque a gente tem medo, porque a gente tem medo de falar. Sim. Porque a gente tem trauma de acontecer de novo, porque a gente não quer expor a família, porque a gente tem medo de falar para o outro que deve estar passando o mesmo que a gente. Exato. Então, eu carreguei todas aquelas dores em todo aquele tempo e eu tinha medo de falar. Eu tinha medo de expor. Expor meu contar a filho, sua história. de contar minha história. E expor meu filho, porque eu achei que eu estava curada. Sim. Eu Porque achei você que eu estava estava caminhando e estava tudo guardadinho lá tudo naquele... guardadinho. Nesse processo, Gi, eu estudei, terminei meu ensino médio. Quem lê o livro vai saber. muito mais. Terminei meu ensino médio, fui fazer curso técnico, tem um insight aí nesse período aí. Fui roçar terreno para criar meu filho. Olha só. Eu roçava terreno, eu limpava o terreno com aquelas máquinas. Quantas e quantas vezes eu passei pelo desespero de pessoas pegarem saquinho com fezes e jogar no terreno que eu estava trabalhando. Meu irmão, minha irmã viveram isso comigo. A gente roçando quando tu pensava que tu ia limpar a boca e pensava que era água e simplesmente era cocô. Nossa. Eu literalmente comi merda nessa vida. Sim. Nesse processo. Exatamente. Nesse processo para criar um filho. Então, assim, fui roçar, fui fazer curso de mecânica diesel, fui fazer curso técnico e pode ver, todos os trabalhos me levavam para o mundo masculino. Todos os trabalhos me levavam para o mundo masculino. Serviço pesado, né? Serviço pesado. Porque eu achava, naquele momento, lá atrás, eu achava que eu vou trabalhar com um homem porque eu quero saber como que ele lida com uma mulher. Queria enfrentar os homens. Sim. E na realidade não era aquilo. Eu queria conhecer. Você queria mudar a visão. Eu queria mudar a visão. Eu queria conhecer o que o homem vê naquela mulher, o porquê. E a gente, né, pesquisas comprovam e que dizem que as mulheres que passam traumas e medos e abuso, elas sofrem aquilo ali por conta de quê? Porque ela tem tanto medo que ela acaba atraindo aquilo. Mas da onde vem aquilo, Gi? Vem de coisas que aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós. Vai muito além, né? Vai muito além. Vai muito além do abuso, literalmente. Exatamente. Vai muito além. É coisas que você vai atraindo ali. Se você não quebrar aquele ciclo vicioso na sua vida, o seu filho vai viver isso, a sua filha, seu neto vai viver. Sim. Então, assim, eu decidi quebrar em mim esse ciclo vicioso. Eu decidi quebrar em mim, que a partir de mim e a partir de mim outras mulheres também vão quebrar. Você acaba criando uma dependência emocional do próprio problema. Do próprio problema. Você vive aquele problema e você não consegue sair dele. Não consegue. Porque fica assim, aquela bola de neve. Sim. Porque através desse problema, eu tive um filho que quando descobriu através de outras pessoas, o meu filho não me aceitava. Sim. Ele ficou sabendo, já tinha 14 anos. Então ele não me aceitava. Sim. Ele não aceitava. Hoje o livro ele fala literalmente sobre muito além do abuso. E esse motivo é, você sofreu um abuso aos 15 anos. Aos 15 anos.
Isso, que a gente não contou aqui, mas é que a gente não quer falar tudo que está no livro para vocês poderem também conhecer a história por completo, mas a gente vai passar aqui um resumão para vocês entenderem a história, o peso que foi carregar toda essa história por tanto tempo, essa dor que foi carregar essa história e que ela ressignificou, como ela disse para mim, foi 1% ao ano. 1% ao ano. Porque foram 20 anos. 20 anos. E hoje está 100%. Hoje estou 100%. E hoje estou aqui para ajudar pessoas nesse processo de ressignificação. Como a gente falou, existem muitas mulheres, né, que foram abusadas lá atrás e isso vem à tona agora. Por quê? Porque chegou no limite, como você disse. Chegou no fundo do poço, chegou no limite, chegou naquele travar de vida que a vida não caminha mais. Não. E aí, se você não encerrar o ciclo, se você não cortar a partir dali, você não segue. Aí você chega naquele processo que você falou, por que eu estou aqui? Eu não vou terminar minha vida. Vou terminar minha vida. Por isso que muitas mulheres tiram a vida e a gente nem sabe. Sim. A gente nem sabe o que essas mulheres passaram, né? Exatamente. Então, amiga, assim, as mulheres tiram a vida por quê? Por que aquela pessoa terminou com a vida dela? Por que aquela pessoa se tirou a vida dela? Sim. Aí você não sabe o trauma que ela está carregando dentro dela, que ela não conseguiu se curar. E é o que eu sempre falo, que as pessoas costumam julgar as outras pessoas. Às vezes até por um mau humor. Ah, tá mal-humorada, você vê aquela pessoa mal-humorada. Mas você nem sabe o que é que aquela pessoa está passando. Tenta entender, ter a empatia de olhar sempre o outro lado, né? De saber realmente. Eu trabalho com as mulheres, né? Eu empodero a mulher aí. E eu costumo falar muito da questão da sororidade, né? Que é uma ajudar a outra e que isso acaba ficando para trás. Hoje nós usamos muito pré-julgamento, usamos o julgamento, sem antes saber a história daquela pessoa ou se ela está precisando de alguma coisa. Então, hoje, antes de você julgar uma pessoa falando que ela é mal-humorada ou que ela te atendeu mal ou que ela fez algo que você não gostou, pergunta para ela, você está bem? Precisa de uma ajuda? É justamente isso. É sobre isso. E tem muita gente, isso já aconteceu, de eu notar isso, que a pessoa estava agressiva, eu falo, tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Isso. Você precisa de alguma coisa? Foi uma pergunta e o choro desceu. Às vezes, eu participei de uma live com meu filho ano passado e foi incrível. Porque ele falou assim, eu estou há tanto tempo com uma dor dentro de mim e às vezes só o que a gente precisa é de um abraço. Exatamente. E ele estava lá comigo, onde eu ressignifiquei, aonde eu costumo dizer, eu convido pessoas para ir para o meu lar nesse processo de cura. Você precisa ressignificar alguma coisa? Sim. Então vamos lá, vamos ressignificar, vamos se curar. Porque às vezes a gente está rodeado de pessoas, a gente está estudando, a gente está trabalhando, está fazendo N situações, mas a gente tem alguma coisa ali que precisa. Opa! Tem um start aqui que tá uma luzinha acendendo. É que nem as minhas máquinas, né? Sim, é que nem os motores. Exatamente. Tem uma lâmpada acendendo ali e ela tá dizendo que ela tá precisando de alguma coisa. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. O nosso corpo é uma engrenagem. A nossa mente, nossa cabeça é uma engrenagem. Então, assim, quando eu descobri isso, foi através de uma fala, de uma, como é que eu posso te dizer? Ele usou palavras que muitas pessoas já usaram para mim e nada. Sim. Ele disse assim, ó, enquanto você viver nesse mundo, enquanto você não se perdoar, uau, opa, pera lá. Tem algo diferente aí. Tem algo diferente aí. Eu só queria perdoar o outro. Nós só queremos perdoar o outro, o que fez mal pra gente. Exato. Mas por que nós não temos que nos perdoar? Perdoar 70 vezes 7, não é assim? Exatamente. Perdoar 70 vezes 7. Eu preciso entender o processo. Eu preciso sentir pelo aquele processo. Sim. Eu preciso pedir perdão pelo processo. Eu preciso dizer que eu me amo. A partir do momento que eu entendi que eu não tinha que simplesmente perdoar ele, eu tinha que me perdoar, porque aí, a partir do momento que eu me perdoasse, como é que eu posso dizer para vocês? Eu me livraria da dependência de buscar no outro o que eu queria para mim.
Exatamente. Você quer que ele te peça perdão quando, na verdade, você tem que se perdoar. Eu tenho que me perdoar. Porque você se culpa. Me culpa. Você, qualquer pessoa que passa por um processo doloroso, alguém fez algo para ti, não diz respeito a você, diz respeito a ela. Sim. Diz respeito àquela pessoa. Não é você, mas sim é ela. Ela tem alguma coisa para te ofender, foi ela. Então, é assim que nós, que passamos pelo processo de abuso, nós agimos mesmo no automático, atraímos pessoas abusivas. Sim. Isso é de fato, os nossos filhos atraem pessoas abusivas, porque nós não nos perdoamos. Sim. A partir do momento que nós começamos a engrenar as situações, aquele alívio à dor vai diminuindo. Vai diminuindo, porque você vai se perdoando. E todos os dias você tem que entrar nesse processo. Quando você está entrando numa bad, eu lembrei de tal coisa, por exemplo, coisas que te lembram aquele ato. Eu vou te confessar algo assim que aconteceu ontem. Olha só. Meu marido, nós fomos no mercado e ele disse assim, amor, vamos fazer um cachorro-quente igual o cachorro-quente do teu pai, da lanchonete? Porque na minha gravidez do meu filho, eu fazia picadinho. Eu ia para a feira, comprava a carne moída e fazia lá para o cachorro-quente do Pará. E o que acontece? Eu passei a minha gravidez toda fazendo carne moída para o cachorro-quente. Menina, e não é que... É tão lindo o processo, é tão lindo que eu não comia carne moída, porque eu sentia o sabor de amargo na boca. E ontem eu comi de uma tal maneira que era tão saboroso. E disse assim, caramba, é lindo a gente entrar no processo de perdão, porque as coisas que te lembram aquela dor não faz mais sentido. Mudam até o sabor. Mudam o sabor. E a vida da gente é assim. Sim. Quando a gente entra nesse processo de perdão, ela entra com um novo sabor. A nossa vida, ela ressignifica. A gente vai... A liberdade de você colocar uma roupa. E mesmo que te olhem, você não vai se ofender pela roupa que você está usando. Porque quando você passa por essa situação do abuso, até a roupa que você usa, você acha que já está incomodando o outro, já está chamando a atenção, aquele cara está me olhando, é até assim. E a partir do momento que você vira se uma cura, opressão, né? Vira uma opressão. A partir do momento que você se cura, é assim. Então, quando eu escutei dele, se você não se perdoar, você não vai viver uma nova vida, eu gritei, eu me afastei na beira da praia. É por isso que o meu símbolo ressignificar 1% ao dia é uma onda. Olha só. Porque eu ouvi dentro do meu ouvido, você é que nem uma onda, que mesmo que você se quebre, você se refaz. Sim. Você vai se refazer todas as vezes. Grandioso isso. Você vai se refazer todas as vezes. Mesmo quando você se quebrar, você se refaz. É muito poderoso isso. É muito poderoso. Muito poderoso, porque é algo que, se você sentir, quando você sente isso, né? E eu costumo dizer que, igual você falou, eu ouvi tantas vezes que eu tinha que perdoar, tantas vezes sobre perdão, mas às vezes é o momento da nossa vida. Por vezes a gente escuta várias coisas de pessoas de dentro de casa, de fora, mas aquilo não faz sentido. Isso. Mas naquele momento que você está preparado para o avanço, aquilo começa a fazer sentido. Faz sentido. Né? E foi quando começou a fazer sentido na sua vida, porque eu acredito que Deus preparou todo esse processo, todo esse caminho, para que aquilo que você sempre escutava que não fazia sentido, passou a fazer sentido, para você iniciar, a partir dali, a sua transformação. E uma outra coisa, assim, muito séria, quando você grita as suas dores, você se afasta de tudo e de todos, e você grita as suas dores. Quando você coloca para fora. Porque a nossa boca, ela tem poder para nos abençoar e para nos amaldiçoar. Então, quando você coloca para fora a dor que você está sentindo, mulher, homem, quando você diz assim, meu pai me rejeitou, não é sobre ele, é sobre o que você sente. Quando você diz assim, meu filho me disse anos e anos, minha mãe me rejeitou, e na realidade não era. É porque ele não aceitava ser fruto daquilo.
Mas ele precisava ter um filho, ele precisava ter uma família para ele entender o quanto valia a pena. Então, a partir do momento que eu, Veri Silva, me afastei na beira da praia, quando não tinha ninguém, me isolei e gritei as minhas dores. Gritei para Deus, gritei para o universo, gritei como você vê Deus, como você olha assim o ser superior, como você aí do outro lado vê. E eu gritei, universo, Deus, me ajuda, arranca de mim essa dor, porque não faz parte de mim. Eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais sentir essa dor. Eu quero olhar para o meu filho e amar o meu filho. Eu quero pegar ele e agarrar ele, mesmo ele com 18 anos, eu quero colocar ele no colo e dizer assim, ei, tu é o amor da minha vida. E quando eu gritei naquele momento para ele, Gi, para Deus, para o ser superior, quando eu gritei, eu senti assim, eu caí na água à noite, 6 horas da tarde, eu caí na água virada da noite, e quando eu voltei, eu não era a mesma pessoa. E por isso que eu digo, vem ressignificar com a gente, porque quando a gente entra nesse processo de ressignificar, você grita todas as tuas dores. Olha, aconteceu isso comigo, eu tive um câncer, eu tive uma dor, eu fui rejeitada pela minha mãe, eu quero a aprovação do meu pai, eu quero a aprovação da minha mãe. Isso tudo você vai carregando, porque você vai guardando ali um sentimento, eu tenho meu pai como meu herói, mas o meu pai não me trata do jeito, porque o teu pai não foi tratado assim. Sim. A sua mãe não foi tratada assim. E como é que você quer que eles te tratem dessa forma? E foi isso, eu busquei a aprovação da minha família, eu busquei a aprovação dos meus amigos a vida toda. Eu queria estar rodeada de pessoas, e olha como Deus é tão lindo, o ser superior é tão lindo. Ele me tirou de perto de todo mundo para que eu pudesse ressignificar. Saiu e ficou sozinha. Era o seu momento. Meu momento. E é aquela coisa, a gente fala muito de perdão, de perdoar o próximo, mas se você não se perdoar, você não consegue perdoar o próximo. A partir do momento que você se perdoa, o restante é consequência. Consequência. É consequência. E aqui no seu livro, né, o renascer de uma história, muito além do abuso. O que ele fala aqui? Ele está falando de um abuso que você sofreu aos 15 anos, que você teve um filho, fruto desse abuso, e que você teve que lidar por 20 anos com essa história, com o seu filho também teve que lidar. E hoje, como que o seu filho lida com toda essa história? Como ele está hoje? Ai, meu filho hoje... Meu filho já passou por um processo muito ruim, Gi. Muito ruim mesmo. Meu filho caiu numa depressão porque ele ficou sabendo, com 14 anos, que ele era fruto de abuso, através de pessoas inconvenientes, que fazem questão de prejudicar o próximo. E como tem pessoas maldosas, né? Muitas pessoas... Que fazem o mal simplesmente por fazer o mal. Por fazer o mal. Falaram para o meu filho que ele era fruto de abuso, e a partir daí entrou num processo de negação a si próprio. Ele se negava e negava a mim como mãe, negava a família. E é engraçado, né? A gente fala que é engraçado, mas toda pessoa que passa, ele só atrai pessoas que não têm família, ou foram abandonados por pai, ou foram abandonados por mãe, moram com a avó. E todos os amiguinhos dele da fase não tinham pai. Olha só. Eram abandonados. E eram meninos que foram buscar, num ambiente hostil, aceitação. Se minha família não me aceita, se meu pai e minha mãe não aceita, eu vou buscar onde? Na criminalidade, nas drogas, né? Em pessoas que estão ali. E foi isso que aconteceu. Eu quase perco meu filho, mas Deus me deu ele para que eu cuidasse. Exatamente. E eu jamais deixaria. Eu lutei, Gi. Por conta do meu filho, aconteceu uma situação, eu estava num relacionamento abusivo, e que o meu filho foi abrir a geladeira da minha casa para pegar água. E aquela pessoa disse para ele assim, ei, o que tu vai fazer em abrir a geladeira? O meu filho não pôde abrir a geladeira da minha casa.
E naquele momento eu vi que era grave. Naquele momento eu vi que, opa, eu preciso sair daqui. Sim. E foi o que aconteceu. Eu precisei internar meu filho para um tratamento, para ele aceitar, para ele ficar bem. Internei meu filho sem ele querer. Consegui sair do relacionamento abusivo. Olha só. E entrei no processo de cura. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Para que hoje eu pudesse estar falando com você com uma propriedade. Sim. Uma propriedade de salvar um filho que estava se encaminhando para um mundo obscuro, com uma depressão muito forte, ter que passar por tratamento. Meu filho tentou suicídio 3 vezes. Nossa. A última, o meu filho cortou o pulso, todo o pulso, e o meu filho cortou o pescoço. Meu Deus. E a mesma empresa que meu filho está trabalhando hoje, foi a empresa que naquele momento segurou minha mão e me ajudou com meu filho no hospital. E hoje meu filho é funcionário dela. Sim. É uma completa ressignificação. Completa ressignificação. E meu filho, quando ele cortou o pescoço dele, ele cortou o braço, ele dizia assim mesmo para mim: deixa eu morrer. A senhora não precisa estar passando por isso. Deixa eu morrer. E eu disse para ele: não. Deus me deu você e você não vai morrer. Sim. Você não vai morrer porque não é o tempo. Não é o tempo. E eu fiquei com meu filho no hospital por longos dias. Por longo tempo. Até o processo de que meu filho disse assim: eu estou bem. Foi trabalhar comigo na empresa. E disse assim: eu estou bem. Mas, no fundo, ele não me aceitava ainda. Ele não me aceitava. Ainda tinha alguma coisa. Ainda tinha. A gente só conseguiu ressignificar quando nós ficamos só. Aí é onde Deus me levou para ressignificar, que foi em Pernambuco, na Praia dos Carneiros, é o lugar de ressignificação. Deus me levou para lá para ressignificar. E o meu filho disse que lá ele teve o mesmo encontro que eu tive. É um encontro verdadeiro com Deus. Um encontro e verdadeiro. consigo mesmo. E consigo mesmo. Ele disse que o rapaz sentou do lado dele e falou com ele. Disse assim: cara, tu tem uma mãe que te ama, que fala com Deus por causa de ti. E ele disse assim: meu, eu tô ficando doido. Eu só posso. E depois o rapaz sumiu, era um rapaz de rua. E Deus usou aquele rapaz de rua para falar com meu filho. Assim como Deus usou hoje, que é meu esposo, para falar comigo. Sim. Então, assim, quando você ouvir de alguém palavras que toquem a tua alma, aceite o teu momento de ressignificar. Aceite o teu momento de curar a tua dor, de dizer a si mesmo: olha, agora eu estou pronto para ressignificar. Porque foi assim que aconteceu comigo. Sim. É o momento certo. O momento certo. E tem algumas coisas na nossa vida que a gente não quer passar. Mas por vezes a gente acaba passando pelo aquele saco cheio de coisas ruins que a gente carrega. Nós temos que passar por alguns processos, algumas coisas, para que a gente possa realmente entender muitas coisas. E isso acontece na minha vida, acontece na sua, aconteceu na vida da Veri, que você passou por tanta coisa e de repente, num estalo, parece que a sua visão abre. Você começa a enxergar tudo, é como se você fosse cego uma vida toda. Isso. E de repente abriu a visão. Aí você fala: meu Deus, por que eu fiz aquilo? Por que eu passei aquilo? Como eu consegui passar por aquilo? Como eu passei por aquilo sem entender o que estava acontecendo? Vem várias perguntas. Isso. Mas acho que o maior benefício de tudo isso é realmente conseguir ressignificar para poder seguir e sair desse fundo do poço, que foi onde a gente começou com a nossa história Isso. aqui, né? Com o nosso podcast de hoje aqui. Isso, o fundo do poço. Gente, nossa, se a gente fosse aqui, eu acabei de olhar o horário aqui, eu falei, eu sabia que a gente ia passar do horário, mas realmente é uma conversa que é algo que não é muito, é falado, mas não é explicado. Isso. É aquilo que eu falei no início, a gente fala muito do assunto, mas a gente não explica como a pessoa sair. Você fala do problema, mas não dá a solução. Isso. E é o Né? que nós precisamos mostrar para as pessoas, Sim. que tem solução. Exato. Tem solução e a solução está dentro dela. A solução está dentro de você.
não é sobre mim, não é sobre o outro, é sobre cada um de nós. Exatamente. A solução está dentro de nós. E a partir do momento que nós nos enxergamos, nós conseguimos viver uma vida nova, viver o surreal, ajudar o próximo, cuidar da nossa família, evoluir. Exatamente. E hoje me fizeram essa pergunta e disseram assim mesmo, Veri, o que é a chefe de máquina hoje? Eu não sei mais quem é você. Eu disse assim, você sabe, eu continuo sendo a chefe de máquina. Sim. Mas agora o meu intuito é ajudar o maior número de mulheres Sim. a sair desse processo, a se curar, a dizer assim, eu posso sair daqui, eu tenho voz, e eu posso ajudar outras pessoas com a minha história. A tua história, mulher, é significante. A tua história é só tua. E a tua história você pode escrever, colocar em papéis e dizer assim mesmo, eu estou saindo daqui e eu vou para um outro patamar ajudar outras mulheres. Que não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre todas juntos. Unidas nós somos mais fortes. Exatamente. Eu, desde o começo, li tem um texto aqui, mas eu vou ler só o final, que foi bem impactante aqui. Se você ficar preso ao passado, nunca será livre. Perdoar a si mesmo e aos outros libertará você. Eu acho que essa é a fala pra gente, né? Curar mesmo o coração, acalmar o coração. Acalmar. E falar, tem solução. Tem. Veri, nosso tempo aqui, meu Deus, eu ficaria aqui porque tem muito mais coisa, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que ainda vão nos assistir. Se você quiser falar mais alguma coisa que você acha que é importante falar também, fique à vontade. E agora você vai falar aí com essas mulheres que vão nos ouvir, né, pela Rádio Portal, vão nos ouvir pelo podcast do Empodera Mulher. Hoje na web, na rede, a gente tem um alcance gigantesco com tudo. Esse material aqui, depois a gente vai disponibilizar, ele já está na Rádio Portal. No sábado, ele vai entrar também lá no programa do Empodera Mulher, no canal do YouTube, para estar em 2 plataformas, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, o maior número de mulheres que precisam de ajuda. Isso. Então, pode deixar sua mensagem. E não é só você, mulher. Tem muitos homens que passam por isso. E eu estudando esse tempo, eu decidi estudar e eu entendo que o processo vem desde o ventre. Quando nós não nos reconhecemos o que aconteceu no nosso passado, nós simplesmente deixamos de existir. E quando você dá amor, carinho e atenção, e quando você se dá amor, carinho e atenção, quando você se olha no espelho e diz que você se ama e que você é a única responsável por evoluir, você muda totalmente o processo da tua vida. Eu conto com você que está aí, que tem algum problema, algum trauma, alguma dificuldade que você não consegue acessar. Olhe para dentro de você, através do teu espelho. Olha a tua criança interior e olha o quanto ela necessita do teu abraço, do teu carinho e da tua atenção. Se ame, se respeite e viva hoje e sempre. Ai, que lindo, Veri. Muito obrigada. Obrigada por esse encontro. E eu vi você falando no início aqui, você gravou um story, e eu sempre digo isso também, que eu tenho certeza que Deus, ele não une só pessoas, ele une propósitos. Ele une propósitos de vida, e esse é o nosso propósito também. Ajudar mulheres, levar informação, ajudar pessoas no seu crescimento, na sua transformação, no empoderamento. O empoderamento não é... Eu digo que o empoderamento é aprender, você aprender a se posicionar, é ter o seu autoconhecimento, Isso. o seu auto-perdão, né? Auto-perdão. Tirar a sua culpa, além de tudo, isso é o empoderamento. Você estando bem, a mulher estando bem, ela consegue deixar todos à volta dela bem. Os filhos, o marido, a família, os pais, os amigos, todos ficam bem, né? E isso eu falei, inclusive, num evento que nós tivemos ontem, que está nas redes aí também. Lindo. Então, é sobre isso, é sobre você ficar bem, sobre eu ficar bem, para que a gente possa curar e cuidar de outras mulheres também. É sobre isso. Então, muito obrigado. Veio de Pernambuco para São José dos Pinhais para contar a sua história pessoalmente aqui com a gente.
E eu tenho certeza que é só o começo de muita história que a gente vai ter por aí. Muito obrigada. Com certeza, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. E vamos ajudar mulheres, vamos empoderar mulheres. Com certeza. Gente, muito obrigada. Curta, compartilhe esse podcast, encaminhe para outras mulheres, para grupos de mulheres, para que esse assunto não fique só aqui com a gente, para que esse assunto entre na casa de muitas pessoas, para que você aí de casa, você aí nesse celular que está nos escutando, que muitas vezes está pensando em tirar a sua vida, porque não consegue ressignificar, nós estamos aqui para te ajudar. Nós vamos deixar as nossas redes sociais aqui no... Aproveita e já deixa, né, Veri, a sua rede social também para as pessoas te seguirem aí. O meu Instagram é o Veri Silva _oficial. Exatamente. E o Empodera Mulher Oficial, então Veri Silva. Veri Silva _oficial. E o Empodera Mulher Oficial. Entre nas redes sociais, conheça um pouco mais. E antes de eu encerrar, para adquirir o livro, como que a pessoa faz para adquirir esse livro aqui? Ele está em alguma plataforma? Está em plataforma e ele tem aqui na Tutti Plenitude, ele já tem aqui. Em São José? Em São José, olha só. Tutti Plenitude. Na Isabel Redentora? Isso, tem lá. E tem também pelo Instagram. Pelo Instagram você pode pedir e a gente envia com dedicatória especial. Olha só, incrível. Especial. Eu gosto, cada pessoa tem a sua dedicatória única. Eu digo, Deus, me dê inspiração. E ele vai com uma dedicatória linda, a gente coloca no correio e chega na sua casa. Então, olha só. Não deixe de adquirir esse livro para que você possa ir aprender também a ressignificar a sua vida e sair dessa vida que não está bem para você. Se liberte de tudo isso. Gente, muito obrigada. Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo tem algo a dizer. Chegou a sua vez. Programa Fala Cidadão da Câmara Municipal de São José dos Pinhais. É sua oportunidade de mostrar ideias e sugestões para nossos vereadores e contribuir com a nossa cidade. Acompanhe a programação e participe.